Hoje é a última parte dessa série sobre lições do Êxodo. Próxima semana vamos começar a respeito de Provérbios e vamos estudar o livro de Provérbios, na realidade, em cerca de 2 meses, destacando alguns provérbios por quarta-feira. E sem dúvida nenhuma valerá a pena. Bem, estava Moisés chegando ao final da sua jornada. 40 anos de deserto, cerca de 1000 quilômetros percorrido, claro, com muitas pausas e claro, com muitas paradas e lutas e desafios. 40 anos, uma geração inteira havia passado. Estava apenas Moisés, Josué e Calebe. Todos os outros já haviam morrido, e assim como havia dito. Bem, meus irmãos, o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, exatamente nesse período, no finzinho. Moisés não entraria na terra prometida. Ele, por causa do que houve em Água de Meribá, ele precisou, Deus o corrigiu, e de forma que ele não foi permitido entrar na terra prometida. Mas Moisés deixou tudo organizado. O livro de Deuteronômio é chamado também de segunda lei em hebraico. Ele, uma curiosidade, é um dos livros preferidos de Jesus e venceu a tentação com 3 versículos de Deuteronômio. Também é um dos livros mais citados pelos profetas. Então vale a pena ler. Ele tem um tom de lembrança e de futuro. Ele recorda o passado olhando para o futuro. Repete muitas coisas da lei, vai repetir os 10 mandamentos, vai repetir muitas coisas que aconteceram para que o povo lembrasse, porque depois de 40 anos as pessoas começavam a esquecer. Eu fico pensando que nos dias de hoje passa um ano, a gente já esqueceu tanta coisa. Imagina 40 anos. E era preciso lembrá-los. Chegando então ao fim do seu ministério e vida, Moisés precisava sair de cena. E há um resumo de Deuteronômio, é a necessidade de obedecer a Deus. E isso vai se refletir com consequências. E vai ser avisado: se obedecer, será abençoado. Se não obedecer, maldições vão acontecer. E assim eu convido você a abrir, na verdade, o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vou fazer uma longa leitura até o verso 20, mas esse texto vale muito a pena acompanhar. Deuteronômio, capítulo 30, versos de 1 a 20. Eu só quero lembrar, meus irmãos, que quando Moisés escreveu isso, ele estava no finzinho da vida e do seu ministério. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que eu pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntarei o Senhor teu Deus, e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de toda a tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram.
De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos, nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Expressão belíssima essa última, vamos voltar a ela na reflexão. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servirdes, então hoje te declaro que certamente perecerás, permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra torno hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que texto! Bênção e maldição, vida e morte, e a escolha de cada um. Foi dito claramente, e cada texto desse capítulo e os outros que virão também nos ensinam demais. O povo de Deus se transformou numa nação nesses 40 anos. Agora eles tinham língua, tinha exército, tinha lei, tinha liderança, era uma nação. Nesses 40 anos, uma nova língua surgiu, que foi a organização do hebraico, o hebraico antigo, que foi organizado por Moisés, as letras criadas, a estrutura gramatical, e isso é brilhante em vários níveis, meus irmãos. E o povo tem uma língua. Na realidade, boa parte da nossa identidade vem do nosso idioma. Por isso que a gente só chora no nosso idioma nativo. A gente só sente dor no idioma nativo. Se você mora muito tempo em outro país, fala várias línguas, você chora em português. Interessante isso. A certeza de que o nosso Deus é o único Senhor. Aqui o monoteísmo foi estabelecido diante de tantas divindades que havia em toda aquela terra. A história do povo de Deus foi consolidada. Filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, os patriarcas, assim como termina esse capítulo que lemos. A lei foi dada por Deus ao povo que foi ensinado e doutrinado. Uma nova geração nasceu, que não conhecia a dor da escravidão do Egito. Era um novo momento para o povo de Israel. E é muito interessante essa questão da nova geração, porque realmente, meus irmãos, a nova geração não levou as chicotadas dos egípcios,
As histórias que eles ouviram de um mar que se abria e tantas outras coisas, eles não viram isso, mas uma nova geração surgia. Moisés cumpriu a sua missão. Josué foi preparado como líder e eles enfrentaram velhos e novos desafios. Enfrentaram guerras, enfrentaram idolatria, enfrentaram pessoas ruins e um rio teve que ser aberto. E é interessante, meus irmãos, como esse texto faz parte, a última parte dos 5 discursos que Moisés faz no livro de Deuteronômio. Em especial, fica bem claro que a obediência, a expressão "a voz do Senhor" é repetida tantas vezes nesse texto que lemos. E, meus irmãos, a gente tem que atentar, porque hoje não estamos ouvindo a voz do Senhor e escolhido mal. Por isso, estejamos atentos, vamos obedecer, vamos entender. Veja, e essa obediência, e o texto que eu destaquei enquanto lia, e que Moisés faz questão de dizer: olha, essa lei, isso que eu estou falando para vocês, não está longe não. Ninguém está sabendo. Não está no céu para que não seja impossível de alcançar, nem além do mar que possa dizer: olha, ela está bem perto. E, meus irmãos, é fascinante como o Evangelho hoje também está perto, aberto, lido. Se antes a gente tinha problema de ter Bíblias para todos, hoje todo mundo tem uma Bíblia no celular, todo mundo tem acesso a letras, a áudio, a forma de ouvir a palavra de Deus, acesso a vídeos, a igrejas e estar na casa do Senhor. Temos acesso e está bem perto da gente, como esteve esta lei nos tempos de Moisés. E que o Senhor nos ensine. Assim, antes de chegar na terra prometida, quase lá, Moisés fez algumas coisas que também servem de lição para nós. Ele colocou a casa em ordem. Organize a sua vida. E ele organizou tudo ali. A lei precisou ser relembrada, a história precisou ser recontada. Ele precisou organizar tudo para ficar bem tranquilo, para subir o Monte Nebo e lá morrer. Moisés buscou e louvou a Deus. Em seguida a gente vai ver o cântico de Moisés. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você está num relacionamento com Deus e na obra de Deus, de vez em quando você vai precisar parar para louvar a Deus. A gente vê Paulo fazendo isso em suas cartas. Conforme ele ia escrevendo, em determinado momento ele para e escreve um hino de louvor a Deus e continua. E na vida do crente, de vez em quando a gente vai ter que parar e cantar. E foi isso que Moisés fez. Ele também preparou um sucessor. Há uma máxima em administração que diz: não existe sucesso sem sucessor. E ele chamou Josué. Preparou Josué, disse: você precisa de força e coragem. E seguiu adiante. Moisés agradeceu, obedeceu mais uma vez e subiu ao Monte Nebo. Já refletimos a respeito desse momento em que Moisés sobe neste monte e morre lá. Na realidade, Deus mostra toda a terra prometida. E que visão ele deve ter tido. Eu suspeito, ali deve ter rolado uma lágrima, naquele momento tão especial. Ele obedece ao Senhor e sobe sozinho esse monte. E é interessante pensar por que Moisés subiu lá. Porque o nosso povo, infelizmente, é tão idólatra, é tão fácil de se idolatrar, que se o corpo de Moisés estivesse ainda hoje em algum lugar, provavelmente as pessoas estariam indo lá, passando a mão numa ossada por isso ou por aquilo outro. Então, na sabedoria divina, e Moisés entendeu isso também, ele subiu e obedeceu mais uma vez. E também, antes de chegar na terra prometida, sabe o que Moisés fez? Morreu. Achei interessante isso quando a gente pensa que na vida tudo tem um fim. Moisés soube disso.
E o povo de Deus, por outro lado, também fez muita coisa antes de chegar na terra prometida. Seguiu um novo líder, Josué. Deus preparou os seus servos e todo o povo, e isso foi importante. Eles precisaram de força e coragem. Moisés vai repetir para Josué, ser forte e corajoso. E Deus vai falar para Josué, ser forte e corajoso. Força e coragem, eles precisavam disso. Também enfrentou novos desafios. Eu falei que o povo não havia visto o mar vermelho ser aberto, mas viu o rio Jordão ser represado por Deus, para passar em terra seca. Viu os muros de Jericó caírem, quando eram intransponíveis. Viu novos desafios. E meus irmãos, a vida é feita deles. E eles entenderam isso. Conquistaram a terra prometida, cumpriu um dos objetivos do plano de salvação de Deus para o homem. O povo ir para a terra prometida, meus irmãos, não foi para conquistar uma terra, foi para que Jesus Cristo viesse ao mundo, que nascesse em Belém, que morresse em Jerusalém e ressuscitasse e fosse erguido aos céus naquela terra, que seria descendência da tribo de Judá, descendência de Davi, Jesus Cristo, Senhor. Então, quando o povo entrou naquela terra, passou aquele rio, sabe o que acontece, meus irmãos? O plano eterno de Deus estava se cumprindo. E aí, grandes coisas o Senhor fez. O povo de Deus também lembrou de tudo, obedeceu, depois caiu, foi restaurado, caiu de novo. Se você ler o livro de Juízes, em algum momento você vai sentir uma pitadinha de raiva, porque Deus faz, Deus cura, Deus cuida, Deus liberta, e depois que está tudo bem, o povo vai abandonar o Senhor, e mais uma vez vai ter que voltar. Por isso que esse capítulo 30 foi escrito. O início dele fala exatamente disso: quando vocês estiverem espalhados e se arrependerem, eu os trarei de volta. Obediência e pecado são bem diferentes. E quando nós escolhemos bem entre obediência e desobediência, entre vida e morte, meus irmãos, a vida é extraordinária. Vocês já pararam para pensar a quantidade de problemas que nós mesmos criamos? Às vezes é bobagem. E realmente, muitos dos acidentes que a gente vê, e muitas vezes a gente vê alguns acidentes acontecendo, e foi um descuido nosso, absolutamente nosso. Escolha bem. Obediência é ouvir e cumprir. E a gente precisa voltar a falar essa palavra. Obediência tem sido esquecido em nossos dias. Hoje está muito assim, você tem a responsabilidade disso ou daquilo outro. Mas obedecer significa ouvir a voz de Deus. E o que Deus tem falado ao seu coração? Está na hora de obedecer. E um detalhe que eu sempre gosto de lembrar: a terra prometida que eles chegaram ainda não era o céu. O céu só em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando chegarmos lá, aí valerá não apenas a visão, mas a experiência, e podermos ouvir a doce voz do nosso Senhor: vem e entra. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes também.